Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui falar de gurias coloradas porque tem uma série de coisas acontecendo, renovações, saída de jogadora, tá? Vou começar pelas notícias boas porque tem algumas renovações aqui já anunciadas. Isso eu tirei inclusive do site do Internacional, tá? O site oficial do Inter, Esporte Clube Internacional. São jogadoras que eu vou dar aqui para vocês que renovaram. Tá? Isadora Haas, zagueira, 21 anos, 1,77, renovou por 2 anos. Tá? Pelo que diz ali no texto, eu suponho que é 2 anos. Tá? É uma jogadora que o Inter descobriu no interior, o Inter está fazendo uma peneira lá no interior, se não me engano, no Vale do Caí, e aí apareceu essa guria, novinha, que passou nos testes, veio jogar no Inter, se destacou, com 18 anos saiu, foi para a Espanha, uma negociação que foi tida na época como o maior valor, a maior negociação de uma jogadora brasileira para fora. Tá? Os valores não foram divulgados, tá? Isso acontece no futebol feminino. E então, quando ela fez 18 anos, ela foi jogar no Sevilha da Espanha, jogou uma temporada e voltou para o Inter. Fez contrato com o Inter nesse retorno. E permaneceu jogando no Inter, jogou temporada 20, 21 e agora 22. É uma zagueira, aqui, 18, 19, 20, jogou a temporada passada e essa. Tá? A Isadora Haas, ela é um destaque da nossa zaga, tá? Ela defende bem e tem altura de zagueira, é uma zagueira que inclusive acho que está ganhando a posição de titular. Que bom que ela renovou por 2 anos. Gabi Barbieri, goleira, tá? Nossa próxima renovação, próxima jogadora que renovou. Gabi Barbieri, 19 anos, 1,68 m, renovou para a próxima temporada, então supor que é 1 ano. Tá? Aqui eu tentaria renovar por mais com a Gabi Barbieri. Tá? Ela tem 1,68 m, pode parecer baixa para alguns, mas a questão é o seguinte, pessoal, a média de altura da mulher brasileira é 1,63, 1,64, acredito. E ela está acima da média. Tá? E mesmo que nós tenhamos já goleiras, várias goleiras mais altas, a Gabi Barbieri, pelo que eu tenho visto dela em campo, ela é muito segura, muito firme, bem regular, bem trabalhada, né? Tecnicamente boa goleira, em todos os fundamentos. Saída de gol, reposição, explosão lateral ela tem, é uma boa goleira. Tá? Então é uma goleira aí que é confiável, uma goleira que se pode colocar como titular ou botar a Mayara Nabosny como titular sem problema algum. Inclusive o Inter nem deve contratar goleiras, tá, para esse próximo ano, porque tem as suas goleiras formadas na sua casa e elas são boas. Tá? Então vamos para a próxima renovação, né, que é a Mayara Nabosny, nossa goleira também da base, 21 anos, um pouquinho mais velha, 2 anos mais velha, tem 1,78, essa é mais alta, né? Bem longilínea, bem magrona, né? Ela renovou por 1 ano, pelo texto ali renovou por 1 ano. Tá? Então já temos aí 2 goleiras, tá? Começamos bem, uma zagueira, 2 goleiras e vamos para a próxima renovação que é uma zagueira também. Bruna Benítez, 37 anos, 1,79, renova por mais 1 ano. Essa é uma zagueira rodada, passou por vários clubes, jogou fora do país, jogou na seleção brasileira e ela renovou com o Inter por mais 1 ano. Tá? Agora tem uma saída, tá? E essa saída aqui preocupa porque é uma perda técnica, é uma jogadora estava 1, 2, 3, 4 temporadas do Inter, um destaque, uma artilheira, tá? O jogador que mais fez gols do Inter na história do futebol feminino, desde que ele reabriu em 2017, né? Contando dessa reabertura de 2017, ninguém fez mais gols do que a Fabi. Tá? Então a Fabi Simões, que é uma jogadora que, olha, ela começou, ela é carioca, tá? Não, peraí, a Fabi ela é baiana, mas ela jogou no Rio. A Fabi é baiana, mas ela jogou no Rio. Ela começa em 2006 no Rio de Janeiro, tá? No América do Rio de Janeiro. Ela passou por clubes brasileiros como Santos, São José, Corinthians. Ela passou por clubes espanhóis, um deles o Barcelona. Passou por clubes americanos.
Ela chegou a jogar na Rússia, chegou a jogar na China, e chegou a jogar no Centro Olímpico. Para quem não sabe, pode estar meio confuso, o Centro Olímpico era aquela história da época do Vadão. Tá? Oswaldo Alvarez, Vadão, seleção brasileira, treinador que eu acho até que já morreu. E ele foi treinador durante vários anos da seleção feminina. E ele viu o seguinte, naquele período, do Centro Olímpico, as jogadoras selecionáveis, aquele grupo que ele selecionou, muitas delas não tinham time para jogar. Então elas precisavam do espaço para ficar trabalhando, treinando, mantendo a forma e poder servir bem a seleção. E aquelas que tinham clube, algumas tinham clube, jogavam fora, e algumas tinham clube aqui no Brasil. Mas o clube no Brasil tinha um calendário difícil, um calendário muito curto. Então ele viu a necessidade de a CBF montar esse Centro Olímpico para que as jogadoras pudessem trabalhar, treinar para servir a seleção. Tá? E ela passou algumas temporadas ali jogando no Centro Olímpico, treinando, trabalhando no Centro Olímpico. Ela teve 2018 no Barcelona, jogou uma temporada no Barcelona, jogou em 2017 no Corinthians, foi artilheira, fez um monte de gol em 2017 no Corinthians. E aí em 2019 ela já veio para o Inter. Tá? E aí ela foi jogar de atacante. Ela que é lateral, a maior parte do tempo dela jogou de lateral. No Inter ela jogou de atacante. Ela inclusive na seleção brasileira eu vi ela jogando mais de lateral. Tá? Não vi ela jogando de atacante, vi ela jogando de lateral. Porém em clubes sim. Em clubes eu vi ela jogar de atacante. No Inter, durante todo o tempo em que ela esteve no Inter, ela foi atacante e não lateral. Bom, os números da Fabi. Ela tem 86 jogos ao todo, tá? Desde que ela veio para o Inter, em 19 até agora, 47 gols. Tá? A média de cada 2 jogos um gol, na verdade nem precisa completar 2 jogos, né? Quase 2 jogos ela faz um gol. 3 títulos, gauchão. Nos Grenais ela tem uma média melhor ainda, tá? Ela era chamada de mulher Grenal, a Fabi. 11 jogos, 9 gols. Tá? Quem mais fez gols em clássico é a Fabi Simões. Fabi em 2022, ela tem 31 jogos, 11 gols, 4 assistências. Manteve uma média que está de acordo com a média geral dela, com tudo que ela fez no Inter. Que é 31 jogos, tá? Então em torno de 30. 15 participações diretas para gol, então cada 2 jogos um gol. Ela manteve, vamos dizer assim, um desempenho, uma média de gols de participação para gol interessante. Eu percebi o seguinte, que esses 2022 a maioria foi em gauchão. Tá? Ela jogou Brasileiro e Ladies Cup, eu me lembro de um gol no Brasileiro, me lembro também de gol na Ladies, tá? Da Fabi. Então em Brasileirão, nesse ano ela fez menos. Mas isso não retira, a meu ver, pelo que eu vi ela jogar em 2022, não retira, a meu ver, a importância dela pro time. Tá? Ela realmente é uma jogadora regular. Tá? Chegou até ficar um tempo no Campeonato Brasileiro sem jogar por causa de lesão, mas voltou bem e ajudou o Inter a construir essa campanha boa e inédita que levou o Inter à Libertadores. É uma perda significativa, o que aconteceu eu acho que foi uma falta ali de mais diálogo, de insistência para chegar a um denominador comum. E dessa forma não houve acerto, né? Entre ela, a Procuradora Internacional, não houve acerto. Segundo ela, o Internacional propôs uma redução muito forte, propôs uma redução de 30% no salário. Não aceitaram, ela e o Procurador. E ela quis manter o mesmo salário. Olha, se mantiver o mesmo salário, eu fico no Inter. Segundo ela teria feito essa resposta e o Inter não aceitou, o Inter queria reduzir. Bom, sobre o salário de jogadores do feminino, pessoal, é difícil falar, porque a gente não sabe dos valores. A gente realmente não sabe. Tá? A gente tem uma ideia com base naquilo que, por exemplo, tem Corinthians, Palmeiras, já tem algumas folhas aí mensais reveladas. Tá? A folha do Corinthians é em torno de 400 mil mês, né? Foi isso, talvez agora seja maior, para 2023, mas foi uma folha que chegou nessa patamar aí de 400 mil mês.
Sendo assim, eu creio que o Corinthians tem jogadores aí que ganham acima de 30, 40 mil, tá? Até pode ter o Corinthians. Porém, a Fabi, eu acho que ela está no máximo nesse patamar. Tá? Não sei nem se chega a 40 que ela ganhava no Inter. Então realmente não é uma economia que vai fazer tanta diferença, né, na parte financeira. Porque em entrevista para o Vozes do Gigante, o presidente Barcelos, ele disse que o orçamento do feminino em 22 foi colocado para 5 milhões de reais, tá, para o ano, 5 milhões. Gastou mais. E que o orçamento para 23 é 7 milhões. Tá? Não sei se vai gastar mais. Isso ele não falou. Mas que era 7. E que o Inter quer ficar no 7, porque acredita que dá para fazer com 7 um bom time, competir bem, disputar as competições. Bom, se é 7 milhões de orçamento, é tudo, né? É tudo. Orçamento para o feminino, então isso envolve base, as jovens ali que chegam no profissional, que devem receber. Tem as gurias da base ali que estão vamos dizer, o aspirante, né? Que está com 17 anos, 18 anos. Tem essas gurias estão quase, né? Estão na porta do profissional que recebe alguma ajuda de custo e comissão técnica, e no profissional tem uma série de jogadoras, né, jogadoras nossas da base que sobem, as que são vistas como jogadoras com potencial para trabalhar já no profissional, elas sobem, e toda uma comissão técnica, toda uma estrutura para manter o feminino. Então, se é 5 e agora vai passar para 7, o salário da Fabi faz um pouquinho só de tudo isso, né? Eu acredito que aí tenha sido uma questão de realmente de dialogar mais, insistir mais na negociação e tentar chegar num consenso, aí, no meio termo, que pudesse satisfazer ambos os lados, né? Essa jogadora saiu então do Inter, ela provavelmente vai acertar com outro clube, tá? Provavelmente vai acertar com o Corinthians, que está louco atrás de uma lateral direita, e ela joga de lateral direita, ela sabe fazer essa função. Ela chegou à seleção brasileira, como eu já falei para vocês, jogando na lateral. Tá? Antes de mais nada, pessoal, dá like, compartilha, divulga esse nosso trabalho, que é um trabalho raro aqui no YouTube. E assim, o que acontece? O Inter tem um ano atípico, um ano especial, que é um ano de Libertadores e uma competição que a gente não sabe quando que vai acontecer. Não sabemos. Não sabemos também quanto que ela vai pagar. Tá? O que a gente sabe é que em 22 ela foi pro final do ano, terminou o Brasileiro, já começou a Libertadores. E ela foi tiro curto, tá? Por causa do Mundial. E a premiação estipulada pela Conmebol, anunciada, mostrada, foi de $1,5 milhão para o campeão. Tá? Então o Palmeiras faturou esse $1,5 milhão. Isso aí banca o futebol feminino por um bom tempo. Tá? Pode apostar que sim. $1,5 milhão, se transformar em reais, basicamente é o orçamento do ano que o Barcelos está prevendo para o Inter. Então, uma competição muito importante. Fora a questão de orgulho, né, que é ver as gurias disputando uma Sul-Americana. Né? E outra coisa, tem a presidente do Corinthians, do feminino, presidente não, uma dirigente do Corinthians, do feminino, que está brigando com a FIFA, conversando, para que haja um Mundial de Clubes Feminino. Que é isso aí. Tá? E acho que a tendência é sair. Tá? Não vai demorar muito, isso vai acontecer. Vai ter um Mundial de Clubes Feminino. Tá? E aí imagina. Imagina a gente sair do cenário nacional e ir para o mundo. Né? Gurias coloradas para o mundo. Né? Seria maravilhoso. Eu acho que é uma pena essa saída, enfraquece o Inter. O Inter vai ter que se mexer e contratar. Tá? Já está se mexendo, está fazendo proposta até para jogador do Corinthians, que está encerrando o contrato. Já dei aqui no meu canal o vídeo anterior, tá? Que trata aí de notícias e notícias das gurias. Tá? 2 jogadoras de frente, acho que vai precisar até contratar mais, tá? Para o Inter poder fazer um bom ano. Tá? Espero que o Inter não perca mais jogadoras, as importantes, né? Segura a Duda Sampaio, pelo amor de Deus, né? Essa não pode sair. Essa a gente sabe que vai ser assediada. Tá? Já deve estar sendo assediada
por clubes do Brasil e fora do Brasil. Tá? Mas eu acredito que lá o pessoal Claudio Curri e tal deve ter amarrado bem o contrato, deve ter protegido o Inter. E se ela for sair, o Inter vai ter que ser muito, mas muitíssimo bem ressarcido por essa jogadora. Tá? Um valor que nós não vimos ainda no futebol brasileiro. Esse é o que ela tem que valer. Tá? Então é isso, pessoal, da minha parte. Me diz o que vocês acham disso, tá? Dessa perda aí da Fabi Simões, é uma pena, jogadora que colaborava bastante. Desde já vou agradecendo a todos vocês pela atenção, né? Dá aquele like, compartilha, né? Considera se inscrever no canal, aperta o sininho aí das notificações para vocês estarem sempre por dentro e recebendo o conteúdo que a gente faz aqui com todo esforço, com todo carinho para vocês. Essa raridade, vamos dizer, no YouTube, que é tratar de futebol feminino do Internacional. Tá? Da minha parte era isso, até a próxima, tchau, tchau.